Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Dando continuidade ao conteúdo programático para a prova do curso de bombeiro do estado do Pará e também dando continuidade ao nosso conteúdo de Química Geral, de Química 1, para os demais vestibulares, para o Enem, hoje a gente vai falar de ligações químicas, perfeito? Bom, pessoal, o que são ligações químicas, tudo bem? É, lembrando que a gente já viu aqui, né, nesse curso, a gente já viu tabela periódica, vimos atomística, também vimos aqui tabela periódica, né? Vimos atomística. Na verdade, vimos primeiro atomística, depois tabela periódica. Ok? Em química também, acho que a gente já viu atomística, tabela periódica, distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica. Então, o estudo das ligações químicas, ela basicamente é uma continuidade do que a gente viu lá na tabela periódica, ok? Como a gente pode ter observado na tabela periódica, existem pouco mais de 90 átomos na natureza. 118 se forem levados em conta os elementos artificiais, aqueles que a gente viu lá criados em laboratórios, né? Com base nisso, surge uma questão intrigante. Como podem existir dezenas de milhões de substâncias diferentes na Terra? Ok? Ou seja, já que a gente conhece 90 átomos, como podem, como pode existir milhões milhões de objetos, milhões de substâncias, né? Melhor dizendo, substâncias, substâncias no nosso dia a dia. Ok? Como é que pode? Bom, essa ideia de que pode existir milhões de substâncias no nosso dia a dia advém, advém exatamente da combinação, tá bom? Da combinação ou da união de todos os átomos. Perfeito? Tá bom? E como é que esses átomos se agrupam, se ligam, tudo bem? No caso, a resposta, né, de por que existem bilhões de substâncias no nosso dia a dia, a resposta disso está nas forças de atração que agem entre os átomos, tá? As mais fortes dessas atrações foram denominadas de ligações químicas, ou seja, as ligações químicas é a força que une esses átomos para formar diversas substâncias, ok? Aí, assim, basicamente existem três tipos de ligações, tá bom? A ligação iônica, aí aqui, tipos de ligações, né? Tipos de ligações, tudo bem? Tipos de ligações. Miguel, quais são os tipos de ligações que existem? Bom, existem muitas, tudo bem? Mas aqui no ensino médio a gente estuda basicamente três. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Tudo bem? Ah, tá. Antes da gente entrar propriamente dito em ligações iônicas, covalente e ligação metálica, a gente vai falar sobre a teoria chamada de teoria da regra do octeto, que buscando uma maior estabilidade, os átomos ligam se formando moléculas, um grupamento de átomos sólidos e iônicos, tudo bem? E o que é a regra do octeto, tudo bem? Antes da gente entrar propriamente dito em esse conceito de ligação, vamos falar um pouco de regra do
octeto. Tudo bem? O que é a regra do octeto, senhores? Bom, em 1916, Gilberto Lewis, né, publicou um trabalho sugerindo que as ligações químicas eram devidas ao compartilhamento de um par de elétrons entre os átomos, tudo bem? Nesse mesmo ano, vários outros químicos, cientistas lançaram teorias de forma independente, tudo bem? Vários estudos dizendo que os elétrons das camadas externas eram responsáveis pela valência, etc. Mas, estudos que complementavam algumas outras ideias, tá? Um deles é o Corse, né? Que segundo Cossel, os átomos poderiam perder ou receber elétrons dessa camada de valência, formando cátions e ânions que se atraem pela força eletrostática. Bom, essas teorias elas estão corretas e elas dão embasamento exatamente para ligações químicas, tudo bem? Esses cientistas basearam-se nas propriedades peculiares dos gases nobres. Muito importante isso, tudo bem? A ligação química, a teoria da ligação química, ela será pautada, assentada em cima dos gases nobres, tudo bem? Por quê? Porque no início do século XX, todos os gases nobres já eram conhecidos. O nome gases nobres foi atribuído a esses gases exatamente porque eles eram considerados gases inertes, tudo bem? Ou seja, gases que não formavam ligações químicas com outros átomos. Aí tá, o que foi que observou-se, né? Que associando, né, esses fatos todos ao fato de os gases nobres terem sempre 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, e também que eles não fazem mais ligações, lançou-se a hipótese de que os átomos, ao se unirem, eles procuram perder ou ganhar elétrons na última camada, até adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre. Tudo bem? Ou seja, o que é a regra do octeto? A regra do octeto é que todo composto, né, quando se liga, ele adquire a configuração de um gás nobre. De um gás nobre. E o que tu lembra de um gás nobre? Tu tem que lembrar que o gás nobre, ele é da família 8A. Logo, ele tem 8 elétrons na sua camada mais externa, né? Na sua camada mais externa. Perfeito? Ou seja, essa é a regra do octeto, que os átomos eles têm uma propriedade, uma vontade, né, de se unirem e formarem um gás nobre, ou melhor dizendo, de adquirir cargas comparadas à de um gás nobre, tudo bem? Essa teoria ficou conhecida como regra do octeto, ok? Tudo bem? Aí existiu vários cientistas que contribuíram para tudo isso, tudo bem? Aí agora, a gente vai, depois de falado, né, a regra do octeto, a gente vai exatamente entrar na teoria da ligação química, falando de ligação iônica, perfeito? Que é o que vai cair na nossa prova, você saber o que é uma ligação iônica, perfeito? Bom, uma ligação iônica, senhores, como o nome já está dizendo, né? Iônica, tem a ver com o compartilhamento de íons, ou a troca de íons através de forças eletrostáticas, ok? Vamos lá. A teoria da ligação iônica, ela está em sua essência pautada no trabalho publicado pelo físico alemão Kossel, tá? Segundo a sua teoria, átomos podem perder ou ganhar elétrons para adquirir a configuração de um gás nobre. Ou seja, aqui na teoria da ligação iônica, os átomos perdem ou ganham elétrons. Eles ganham ou perdem elétrons para se transformarem em um gás nobre. Transformando em gás nobre. Ou seja, 8 elétrons. Tudo bem, família? 8A. Ok? Então, a ligação iônica é exatamente, como eu falei para vocês, esse compartilhamento de elétrons com o átomo vai perder ou ganhar a elétrons para ele se estabilizar, ficar com 8 elétrons, tudo bem?
no caso, ao perder elétrons, o átomo adquire carga positiva, tornando-se um cátion, ok? Ao ganhar elétrons, o átomo adquire carga negativa, tornando-se um ânion. Esses íons com cargas opostas, os cátions e os ânions, simplesmente se atraem eletrostaticamente, formando o que se chama de ligação iônica. Esse tipo de ligação, né, de ligação ocorrerá entre átomos com tendência a perder elétrons, os metais, e átomos com tendência a receber elétrons, a metais e o hidrogênio. Ou seja, a ligação iônica, na sua essência, ela é uma ligação entre um metal mais um ametal mais o hidrogênio. Isso cai na prova, Miguel? Cai? É isso que vai cair na prova. Ou seja, a ligação iônica, pessoal, a ligação iônica é exatamente essa ligação em que vai unir um metal mais um metal ou um hidrogênio, ok? É exatamente por esse compartilhamento de elétrons, tudo bem? Por exemplo, quem é que tem tendência a perder elétrons? Tem tendência a perder elétrons o pessoal da família 1A, da família 2A, da família 3A, ok? E tem tendência a ganhar elétrons o pessoal da família 4A, 5A, 6A, tudo bem? E por aí vai. Ou seja, tu tem que saber. Aqui já surge uma ideia bem interessante, é que tu já tem que saber, né? Quem são os elementos, por exemplo, da família 1A, que são os elementos que têm tendência a perder elétrons, ok? Porque o que é mais interessante da família 1A? Da família 1A, eles têm um elétron na última camada. O que é mais importante? O que é mais interessante para eles? Ganhar esses 7 elétrons ou perderem um elétron? Perder um elétron, ok? Por exemplo, os elementos neônio e argônio são gases nobres, possuem 8 elétrons nas suas respectivas camadas de valência. Ou seja, eles estão, na sua teoria, a teoria do Octeto, estáveis, tudo bem? Agora os elementos, por exemplo, sódio, magnésio e alumínio, eles são metais. O metal tipo possui baixa energização e poucos elétrons na camada de valência. Dessa forma, tem tendência a perder seus elétrons da última camada. Esses átomos, a perder seus elétrons da última camada, se tornarão isoeletrônicos do átomo de neônio, ok? Os elementos, por exemplo, o silício, o fósforo, enxofre e cloro são ametais, Tu tem que saber onde é que esses caras se localizam na tabela periódica para tu saber exatamente como é que vai se posicionar, se ele vai doar ou se ele vai receber, ok? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um exemplo de uma ligação iônica, por exemplo, é o Na, né? Que é o sódio mais o cloro. E vou formar já aqui alguns compostos para vocês. O que é que tu tem que saber aqui, cara? Por exemplo, tem que saber que o sódio ele é da família 1A. Miguel, tu pode rapidinho lembrar que são os elementos da família 1A? Vamos lá, família 1A aqui para vocês. Família 1A. São os metais alcalinos. Metais alcalinos. Tudo bem? O que são os metais? São o lítio. Deixa eu escrever direitinho aqui. É o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Ok? Esses aqui são os elementos da família 1A, perfeito? Que são metais alcalinos. Ou seja, esses caras aqui, ele tem um elétron na última camada. Ou seja, um elétron, um elétron, um elétron. E o que é mais importante aqui para eles? Tu acha que eles vão... O que tu acha que é mais jogo para eles? Ganharem 7 ou perder esse 1? Perder esse 1, perfeito? No caso, ele vai ficar assim, ó, Na mais, porque quem perde é 1, quem perde é 1, é um cátion, ok? E é o carga positivo, isso ele vai ficar mais 1. E o cloro? O cloro, tem que lembrar que é da família, se eu não me engano, 7A, flucloro, isso, a família do flu, ok? Família 7A. Qual é a vibe do cloro aqui? É perder 7 ou ganhar 1? Ganhar 1, e fica menos 1, ok? Ou seja, aí eles um sódio e um cloro e vão formar outro elemento, outra substância, tudo bem? Que substância é essa? Bom, essa substância que eles vão formar é exatamente o NaCl, tudo bem? É o NaCl. O que é o NaCl que a gente chama? É o cloreto de sódio, ou seja, vão formar o NaCl.
eles se uniram, essa carga aqui que a gente fala que ela veio para cá e essa carga que veio para cá. Como é mais um e um, ok? Ou seja, formaram o NaCl, que é outra substância, tudo bem? Que é o sal de cozinha. Perfeito? Ou seja, essa é uma ligação iônica, tudo bem? Como os íons formados possuem cargas opostas, eles se associam por atração eletrostática, ou seja, essa atração que eles possuem aqui é uma atração eletrostática, porque eles têm carga diferente. Aí, no caso, a gente adotando-se a representação sugerida por Lewis, né, podemos, para tornar mais cômodo, representar essa mesma reação usando apenas os pares de elétrons da última camada, tudo bem? No caso, a camada de valência, né? Aí fica NaCl, que fica Na+, Cl-, e juntando fica o NaCl, tá? Portanto, a fórmula da substância formada passa a ser NaCl, que é o cloreto de sódio, conhecido popularmente por sal de cozinha. Agora, uma observação, que quando a gente escreve NaCl, tudo bem? Quando a gente escreve isso aqui, ó, quando escrevemos isso aqui, quando escrevemos em NaCl, estamos escrevendo, na verdade, a fórmula mínima dessa substância. Essa representação não significa que cada cátion, ou seja, o Na, está ligado apenas a um Cl-. A fórmula mostra que a proporção entre os íons Na e Cl- é de 1 para 1. Na prática, a reação entre o sódio e o cloro não ocorre com apenas um átomo, conforme os, ok? A reação ocorre sempre envolvendo uma quantidade enorme de átomos, que consequentemente serão transformados em uma quantidade enorme de íons, ok? Esses agregados são famosos cristais iônicos, perfeito? Outra ideia que a gente tem que ter é que, por exemplo, tem cara que vai formar, por exemplo, o Mg. O que é o Mg? O Mg é o, como eu não posso dizer para vocês, o Mg é o magnésio, né? Por exemplo, o exemplo do magnésio, ele é de família, ele é que família? O magnésio é da família 2A, por exemplo. Aqui, ó. Vamos falar da família 2A. Miguel, pode dizer quem é da família 2A? Sim, de boa. Vamos só apagar aqui e botar a família 2A do lado da família 1A. Família 2A aqui, ó, que são os metais alcalinos terrosos. Família 1A, metal alcalino. Família 2A, metal alcalino terroso, ok? Que é o berílio, magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Eu espero que tenha escrito, né, eles corretamente, ok? Essa aqui é a família 2A, metais alcalinos terrosos. Então, se eu tenho aqui o magnésio, né? E tenho o cloro, por exemplo. Magnésio e cloro. Como é que ficaria isso aí? Miguel, mas só é o cloro que tu usa? Não, pode ter outro exemplo, tudo bem? O magnésio, senhores, é aqui, ó. Ele está na família 2A, então ele não ganha 6 elétrons, ele perde 2 elétrons. E o cloro é menos aqui, ó. Aí tu faz o que? Tu faz essa inversão. Um vem para cá e o outro vem para cá. Aí fica MgCl2. No caso, tem 2 cloros para um magnésio, ok? E essa fórmula aqui é a fórmula do cloreto de magnésio. Tudo bem? Perfeito? Alguma dúvida? Essa, pessoal, é basicamente a teoria de ligação iônica, tudo bem? Agora a gente vai falar da outra teoria, que são as ligações, ou a teoria das ligações covalentes, tudo bem? As ligações covalentes. Perfeito? As ligações covalentes. Vamos lá. No mesmo ano em que Cossel publicara seu trabalho sobre a teoria da ligação iônica, o químico americano, olha aí, ó, uma curiosidade interessante, eu não sabia que o Lewis era americano também. O Lewis propunha que as ligações químicas entre os átomos para buscar estabilidade aconteciam por meio de compartilhamento de pares de elétrons, ou seja, lá na ligação iônica acontecia aquela atração eletrostática, aqui acontece por meio de compartilhamento de pares de elétrons. Alguns anos mais tarde, essa ligação foi batizada de ligação covalente. Assim. Ou seja, esse tipo de ligação ocorrerá entre átomos com tendência a receber elétrons a metais, né? A metais e hidrogênio, ok? Ou seja, esses caras acontecem aqui entre ametais mais ametais ou entre ametais mais hidrogênio. Ok? Pronto. Ametais mais ametais e ametais e hidrogênio, né?
Considere o caso mais simples de ligação covalente, a ligação covalente entre o átomo de hidrogênio, por exemplo, H2. Eles compartilham um elétron, ok? Ambos os átomos de hidrogênio gostariam de receber um elétron para adquirir a configuração de um gás nobre. Como assim, Miguel? Por exemplo, aqui, ó, hidrogênio mais hidrogênio, ok? O hidrogênio é mais, né? Mais e um mais. Aí eles se juntam formando o H2, que é o hidrogênio, ok? Ambos os átomos de hidrogênio gostariam de receber um elétron para adquirir a configuração de gás nobre. Quando a gente usemos como exemplo, a situação de dois átomos de hidrogênio se aproximando. À medida que os dois átomos se aproximam, irá aparecer uma força de atração do núcleo de um átomo pelo elétron do outro, e vice-versa. A força de atração entre os dois átomos aumentará até um valor próximo, que eles compartilham um átomo entre si, ok? Perfeito? Aí, no caso, seria meio que aqui não seria esse aqui com esse aqui, assim, compartilhando, perfeito? Eletrostaticamente. Não. Seria esse cara com esse cara aqui, um precisando de cada um, né? Eles compartilham e formam um H2. Tudo bem? Essa aqui seria... Aí, normalmente, a gente costuma colocar a ligação assim, ó. H com H formando o H2, tudo bem? Ou seja, senhores, na ligação iônica, como a gente viu, na ligação iônica, a ligação iônica ocorre entre metal mais a metal ou metal mais hidrogênio, ok? Aí é importante tu saber que essa família 1A e a família 2A são os metais, tudo bem? Os metais mais, assim, que a gente mais vai ver exemplos de ligação iônica, ok? Metal mais a metal mais hidrogênio, ok? Ou seja, a família 1A, a família 2A sempre vão doar esses elétrons, ok? Ou melhor, compartilhar eletrostaticamente para se transformar em um gás nobre, ok? Porque a ideia, nesse caso, é transformar em gás nobre, ok? Perfeito? E as ligações covalentes? A ligações covalentes é a metal mais a metal, perfeito? A metais mais hidrogênio, ok? Formando esse cara aqui, ó, o H2. Nesse caso de ligação covalente, eles vão compartilhar pares de elétrons, ok? Perfeito. Ligações covalentes simples, estrutura de Lewis. Foi Lewis, né, quem introduziu o desenho dos elétrons na camada de valência, na representação dos elementos quando estes formam ligações químicas. Como assim? Observe a formação da molécula de H2 a partir de dois átomos de H2. Mais ou menos assim, pessoal. Ó, como eu tinha mostrado para vocês aqui, né? Está precisando de um elétron, está precisando de um elétron, aí eles vão se unir, ó, e eles vão compartilhar esse elétron aqui, tudo bem? Essa aqui é basicamente a estrutura de Lewis que eles estavam mostrando aí. Átomos isolados, né? E depois molécula de H2O. Quando eles se unem, já são moléculas, tudo bem? Vamos só resolver algumas coisas aqui. O que a gente tem que observar? Vamos observar agora a formação, por exemplo, da ligação covalente entre hidrogênio e o flúor. O flúor, lembremos, hidrogênio e o flúor. Outro exemplo aqui, ó, é o hidrogênio mais o flúor. Lembrando que o hidrogênio tem um elétron e o flúor tem 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ou seja, tem 7 o flúor, ok? Aí eles vão se unir, perfeito? Eles vão se unir, vai ficar o hidrogênio, né? Mais o flúor aqui. O flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 2, 4, 6, 8. Ou seja, o flúor acabou ficando, depois do compartilhamento, com 8 elétrons, né? Aí formando o HF, ok? Como anteriormente o par compartilhado é colocado entre os dois símbolos, os outros 3 pares de elétrons são agrupados ao redor do átomo de flúor, com pares de elétrons não compartilhados. Muitas estruturas de Lewis com ligações covalentes são ilustrações da regra do octeto. Nesse caso, por exemplo, pode-se observar, na verdade, que o hidrogênio passa a ter 2 elétrons na sua camada de valência, como o gás nobre hélio, e o flúor, 8 elétrons na sua camada de valência, como o neônio, perfeito? Uma representação, né, uma representação alternativa à fórmula de Lewis e bastante comum na representação de molécula é a fórmula estrutural. E como é que é a fórmula estrutural? Mostra só as setas, tipo esse aqui, 1, o F precisa de 1, e eles se compartilham, tá? Aí fica H
H-F. Essa aqui é fórmula estrutural, tudo bem? Aí a gente vai ter diversos exemplos da forma de Lewis, ok? Perfeito, perfeito? Então vamos dar continuidade. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá de boa? Ok? Então vamos lá. Vamos lá, perfeito. Vamos falar agora da ligação metálica, perfeito? Ligação metálica. Pessoal, os metais são elementos que têm tendência a perder elétrons. Lembra que eu falei para vocês família 1A, família 2A, o lítio, o berílio, ok? Como é, então, uma ligação química entre metais? Fato é que, com exceção do mercúrio, que é líquido, todos os demais metais da tabela periódica são sólidos à temperatura ambiente. E, além disso, podem formar ligas metálicas diversas, tudo bem? Entre si. Portanto, desculpa, é inequívoco que existam ligações químicas entre esses átomos. Uma teoria que explica de forma satisfatória a ligação metálica e as consequentes propriedades dos metais é a teoria da nuvem eletrônica. Por exemplo, o que seria isso? No metal sódio, tem-se o íon Na+, né? Que pode ser considerado como sendo resultado da perda de um elétron de cada átomo de sódio. Os íons ocupam os pontos de um retículo cristalino e os elétrons formam uma nuvem eletrônica gigante que se espalha por todo o retículo. Essa nuvem funciona como uma cola que mantém todos os íons positivos atraídos, mas que ao mesmo tempo permite que o metal sofra distorção, tudo bem? A nuvem de elétrons livres é responsável também pela boa condução elétrica dos metais. Quando elétrons são adicionados com uma extremidade do metal, outro elétron podem ser retirados da outra extremidade. Ou seja, a condução térmica e o brilho metálico são duas propriedades atribuídas à presença da nuvem eletrônica. Os elétrons deslocados em uma superfície metálica absorvem a radiação, a luz incidente na superfície. Só algumas apanhados, né? Mas o que tem que saber é o seguinte, que a ligação metálica, como o nome já dá, ela se dá entre metais. Metal, ou seja, ela se dá entre metal mais metal. Tudo bem? Aí tu tem que lembrar aqui, tem que lembrar sempre da família 1A, né? E da família 2A. Tudo bem? Agora eu vou te dar algumas coisinhas. A família 1A, tu pode decorar os elementos com a seguinte forma. Vamos lá. Tu pode decorar assim, ó. Li na capa da Rubídio coisas francesas. Caraca, Miguel, o que é isso? É a família 1A. O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Ok? Li na capa da Rubídio coisas francesas, família 1A. E a família 2A, Miguel, tem uma musiquinha também? Tem. 2A é o seguinte. Bela, magrela, magrelha, escreve magrelha, magrela, magrela, casou com o senhor Barão. Ou seja, Bela, magrela, casou com o senhor Barão. Seria o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário
e o rádio. Isso aqui é o BE. Ok? Então, é basicamente isso que tem que saber para a tua prova. Saber que a ligação metálica se dá entre metais, metal mais a metal. Tem que saber que a ligação covalente se dá entre a metais mais a metais, ou a metais mais hidrogênio. Vimos o exemplo do HF, né? E que a ligação iônica se dá entre metal mais hidrogênio. E fizemos o cloreto de sódio e o cloreto de magnésio, tudo bem? Então, essa é a nossa teoria de ligação iônica, que, pela regra do octeto, todos os elementos têm tendência a ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, tudo bem? Ou seja, todos os elementos têm tendência a irem para a família 8A, que é a família estável da tabela periódica, tudo bem? Ou seja, os elétrons, né, tendem a compartilhar, receber ou doar elétrons para ficar com 8 elétrons, exatamente. Aí quem é da família 1A doa e quem é da família acima de 4 recebe, tudo bem? Ou seja, ligação iônica é aquela em que há uma atração eletrostática entre os átomos. Ligação covalente é esse compartilhamento. Ligação metálica, metal, metal, ok? Então essa é a nossa aula de teoria de ligações químicas ou ligações iônica, covalentes e metálicas, ok? Ou seja, é isso a nossa aula de hoje. Quem quiser saber mais, né, como está funcionando o meu grupo de estudos, me manda um direct no Instagram. Meu arroba é Miguel Jonas _. Meu grupo de estudo a gente resolve muitas questões, tá? Temos lives para os membros, ok? E aí eu atualmente estou fazendo diversas revisões para o CBM Pará. Ok? Então, se você quiser parte do meu grupo de estudo, você vai ter resumos, as revisões, todas as resoluções das questões que você tiver dúvida, tudo bem? Vamos te dar um suporte lá. Então, me manda um direct aqui no meu Instagram, Miguel Jonas, que a gente vai conversar e bater um papo, tudo bem? Essa foi nossa aula de hoje. Bons estudos e fique com Deus.